Dois olhares e uma nova perspectiva. Escreve aí. Dois olhares e uma nova perspectiva. E Deus falou ao meu coração. Eu acabei de escrever o que Deus me colocou no coração. Deus falou para mim em Lucas capítulo 19. A irmã Ana colocou aqui, dois olhares e uma nova perspectiva. O pregador Joás entrou, coloca aí, Lide, dois olhares e uma nova perspectiva. É isso que vou falar. Vou falar rápido, mas falar o teu coração é uma resposta do Eterno para você. Lucas capítulo 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus. Ah, que mistério glorioso! E não podia, por causa da multidão. Oh, glória! E ele era de pequena estatura, então ele não conseguia ver quem era Jesus. Mas ele, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Glória! E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Dois olhares e uma nova perspectiva. Interessante é que nós estamos falando aqui do Zaqueu. O Zaqueu publicano, o Zaqueu cobrador de impostos. Glória a Deus. O Zaqueu abastardo, o Zaqueu rico. Nós sabemos que os cobradores de impostos daquela época, eles enriqueciam devido a algumas atividades que a gente sabe que os enriquecia e que não era tão lícita. Mas estamos falando de um Zaqueu de baixa estatura. Estamos falando de um homem que não conhecia Jesus. Estamos falando de um homem que vivia sobre pregadora Wilka, sobre o jugo, posso dizer assim, ou o peso da sua estatura. Diz aqui que ele era um homem pequeno, pastora Flávia. Tão pequeno que, ao surgir nele o desejo de ver Jesus, de saber quem era Jesus, ele não conseguia, porque tinha duas coisas que o impedia: a grande multidão e a sua pequena estatura. Quando falamos de alguém pequeno, falamos de alguém que comumente está rodeado de pessoas de várias estaturas, inclusive de alta estatura. E alguém pequeno, quando olha para alguém de uma estatura maior, sempre será elevando a sua cabeça para poder olhar para alguém que está acima da sua visão. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que durante a vida do Zaqueu, por muitas, inúmeras vezes,
já lhe era comum olhar de baixo para cima, para ver aquele a quem ele ia falar ou aquele que falaria com ele. De baixo para cima. Que coisa forte! A palavra diz que o olhar do povo para Zaqueu era um olhar de desprezo, principalmente dos judeus. Era um olhar de reprovação. As pessoas de uma estatura mais elevada, quando olhavam para Zaqueu, olhavam de cima para baixo. Oh, glória! Mas não olhava com amor, afeição, aceitação, inclusão. Não! Era um olhar de reprovação, era um olhar de desprezo, era um olhar, de crítica muitas vezes. Era um olhar de afastamento, de menosprezo. E o Zaqueu o tempo todo, ele tinha que estar olhando de baixo para cima. Eu quero pensar na casa do Zaqueu. O Zaqueu era de pequena estatura, provavelmente a mesa que o Zaqueu sentava, a cadeira que o Zaqueu sentava, a mesa que o Zaqueu tinha, a cama, os móveis. Ele era rico. Eu quero conjecturar. Eram de acordo com a sua estatura. Ele via, apesar de ser rico, apesar de ter um trabalho naquela época que eu destacava e que eu elevava, ele era pequeno. E o seu olhar era sempre de baixo para cima. Coloca assim, o olhar de Zaqueu. Escreve aí, porque é muito forte. Você vai escrever, o olhar de Zaqueu era de baixo para cima. Ou então você vai só colocar aqui, Zaqueu, de baixo para cima. Era assim o olhar de Zaqueu. Mas tem uma coisa. Um dia ele ouviu que Jesus estava entrando em Jericó. E Zaqueu, que o nome significava justo, mas que na sua conduta real, a justiça nem sempre estava do seu lado. Muitas vezes ele agia de forma injusta. Mas como a gente sabe que na palavra é muito nítido que os nomes representavam o destino, o desfecho da vida das pessoas, o Senhor iria transformar sim o Zaqueu em o justo, o íntegro. Glória a Deus. E ele ouviu que Jesus estava entrando em Jericó e partiu nele o desejo. Eu quero ver quem é esse Jesus. E talvez ele foi, a início, a priori, ele foi pelo caminho normal. Eita, coisa boa, ele foi pelo acesso normal. Ele iria olhar Jesus como qualquer outro que ele já olhou. Se Jesus fosse de maior estatura que ele ia olhar de baixo para cima. Mas a multidão impedia esse olhar. E diz que Zaqueu parte na frente. Ele sai apressadamente. Ele vai à frente, porque ele diz assim, por esse caminho, Jesus vai ter que passar. E eu quero ver Jesus. Aleluia. Só que ele nunca pensou que aqueles olhares se encontrariam numa nova perspectiva. E diz a Bíblia, minha dirigente Eridalda, que a palavra diz que naquele dia ele subiu numa figueira brava, uma árvore de fácil acesso que dá para subir, e ficou ali, aleluia, esperando Jesus passar. Oh, glória, aleluia.
E diz a palavra que era caminho de Jesus e Jesus estava passando por ali. Mas o mais lindo, mais interessante, onde eu fico extasiada ao falar esta palavra, é que na hora que Jesus passa, Jesus vê Zaqueu. O interesse era de Zaqueu ver Jesus, mas o interesse também era de Jesus ver Zaqueu. Oh, glória! E eu quero te dizer já nesta feita, há um interesse de Jeová de olhar para você, olhar a tua história, olhar a tua situação, olhar o teu quadro, olhar a tua vida e sobre uma nova perspectiva. Como era o olhar de Jesus? Geralmente, quando Jesus entrava nas cidades, as pessoas estavam à margem. Geralmente, quando Jesus entrava numa cidade, as pessoas estavam no chão, à beira do caminho. Geralmente, quando Jesus entrava numa cidade, as pessoas estavam acamadas em suas camas prostradas, deitadas como o paralítico de Betesda. Geralmente estavam com seu corpo curvado por geralmente as pessoas estavam no estado que o Senhor, Ele tinha para baixo, para contemplar o homem, a sua miserabilidade, as suas necessidades. Mas neste dia foi diferente. O olhar de Jesus mudou e o olhar de Zaqueu também. A Bíblia diz que quando o Senhor se aproximou daquela figueira onde estava o Zaqueu, o olhar do Senhor não foi de cima para baixo, mas o olhar do Senhor foi como uma réplica do olhar que Zaqueu vivera durante toda a sua vida. Diz a palavra que o Senhor olhou de baixo para cima, e Zaqueu, que estava em cima, olhou de cima para baixo. Zaqueu, que viveu uma vida inteira de baixo para cima, desta vez o olhar mudou. Ele olhou de cima para baixo, e o grande, o mestre, o todo-poderoso, aquele que conhece os nossos anseios, aquele que sabe as nossas necessidades, aquele que vê as nossas deficiências, aquele que sabe o que sentimos dentro da nossa alma, aquele que conhece os nossos desejos, ele olha desta vez de baixo para cima. Oh, glória para ver Zaqueu. Eu quero te dizer, eu não sei quantas vezes você está com o olhar de Zaqueu. Você está tendo que olhar para alguém de baixo para cima. Parece que todos estão numa posição mais elevada que você. Parece que todos estão com uma estatura mais elevada que você. Parece que você está prostrado, caído ou debilitado, que não consegue se nivelar, aleluia, aos olhares de outrens. Mas eu quero te dizer que Jesus mandou fazer essa live agora, a esta hora, para te dizer: eu vou mudar a perspectiva da tua visão. Você quer me ver? Você se apressou em me ver, você se apressou em me buscar, você se apressou a uma curiosidade aguçada em você de ver Jesus, de ver o agir de Jesus. Então eu quero te dizer, você não só vai vê-lo, mas ele também vai te ver. Você não vai só contemplá-lo, mas ele vai te contemplar também. E quando ele te contemplar e quando ele te ver, ele já vai te convidar a viver uma vida nova, da qual você nunca viu antes. Você está na oração, você está
preparado para olhar de uma forma diferente? Você está preparado para os lugares elevados que Jesus vai te colocar e que você vai olhar, mas não vai olhar mais de baixo para cima, você vai olhar de cima para baixo? Você está preparado para mudar a tua visão, para mudar o cenário, para mudar a tua história, para a mudança da tua vida? Hora nenhuma, Zaqueu pensava que o Senhor iria lhe olhar. Hora nenhuma, Zaqueu pensava que o Senhor iria parar. Hora nenhuma, Zaqueu pensava que o Senhor ia dizer assim: desce, desce depressa. Hora nenhuma, Zaqueu pensou que o Senhor, aleluia, iria olhar para ele, Jeová, Jesus de Nazaré, acompanhado de uma grande multidão que desejava que ele dormisse na sua casa, que ele entrasse na sua casa. Ele iria olhar para aquele que era desprezado, rejeitado, excluso, para aquele que para muitos não tinha nenhum valor, era um mentiroso, era um enganador, um enrolador que estava crescendo à custa do povo. Hora nenhuma ele porque hoje me convém entrar dentro da tua casa. Eu quero te dizer, quantos de nós muitas vezes não vivemos sobre o estigma que é colocado sobre as nossas vidas? Alguém olha para nós e já estigmatiza, já rotula. É o baixinho, é o pequenino, é quem não tem, é quem não pode, é quem não é digno. Aleluia! É aquela, quem é? É Zaqueu, é Ana, é João, é Maria, é Judite. Estigmatiza a tua história, estigmatiza o meio que tu vive, colocando estigmas em você que muitas vezes é um jugo na tua vida e que você anda sempre de cabeça prostrada e quando tem que olhar é de baixo para cima, porque parece que todo mundo está numa posição que você não se adequa a ela, que você não consegue, que você não chega. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele conhece as tuas deficiências e as tuas necessidades mais íntimas. O Senhor sabe o que você precisa no fundo da sua alma. O Senhor sabe que Ele precisa entrar dentro da tua casa para fazer uma reforma, uma transformação e uma mudança. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor hoje está dizendo assim: eu te olhei, tu me olhaste. Aleluia. Eu te olhei como Rei da Glória. Não te olhei de cima para baixo, mas como Rei da Glória. Me fiz servo para te olhar de baixo para cima, assim como você olhou toda a sua vida. Eu quero te dizer, você conhece a dor, a tua aflição. Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas tristezas, das tuas decepções. Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas fragilidades. Ele sabe os teus traumas. Ele sabe quantas vezes tu surta, quantas vezes queres correr como louco, sem achar que está sendo compreendido por alguém. Mas o Senhor diz assim: não precisa os homens te compreenderem, não precisa alguém te aceitar, não precisa alguém te incluir, alguém te colocar. Não precisa, não precisa. O que precisa é que eu, Senhor, olhe para você, porque a hora que eu olhar para você, toda a sua vida mudará. Não precisa que alguém te chame para o alto nem para o baixo. Eu, Senhor, me coloco no teu lugar, porque como Deus eu sofri, fui humilhado. A palavra de Deus diz que dos homens foi o mais maltratado. Quem olhava para ele não dava valor nenhum a ele. Judas, o traidor, disse: ele é tão igual a todos os outros que eu vou ter que beijá-lo para que se faça diferente no meio de tantos, porque ele era comum, sofrido,
sofrido, homem de dores, não tinha um semblante bonito, não era alguém que se destacava. Deus sabe como ele sofreu aqui, Jesus, para sentir a minha e a tua dor e para nos trazer a salvação. Ele sabia qual era a aflição de Zaqueu, ele sabia qual era a baixa estima de Zaqueu, ele sabia qual era o déficit de Zaqueu, a deficiência talvez de Zaqueu. Ele sabia qual eram os olhares que Zaqueu recebia, e naquele dia o Senhor resolveu olhar pela aceitação. Oh, glória! Deus olhou, Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, eu te vi, oh glória. E desta vez quem está olhando para ti é o mestre, é o dono da vida, é o dono da morte, aquele que vai te trazer a salvação, a paz. Se toda a vida tu só olhasse para baixo, se toda a vida tu olhasse de baixo para cima, eu, Senhor, hoje te convido a olhar de cima para baixo, porque quem anda comigo anda em lugares elevados. Eu farei os teus pés como os pés das corças, eu te colocarei em lugares elevados, diz o Senhor. Aleluia! Eu colocarei os teus pés firmados sobre montes, sobre montanhas, diz o Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, que ele diz: Zaqueu, eu já te vi, Zaqueu, eu te aceito. Oh glória! Esta noite eu quero dizer para você, o olhar de Deus não é de exclusão, o olhar de Deus é para te incluir dentro de um contexto. E você diz assim: mas Senhor, não tem quem me ajude, não tem quem me indique, não tem quem fale por mim, não tem quem ore por mim, não tem quem me veja. Alguém me vê pequeno, alguém me vê como nada, alguém me julga, mas o Senhor te conhece e ele diz: o meu olhar é de aceitação, o meu olhar é de inclusão, o meu olhar é de mudança, o meu olhar é de fazer você participar e participar da sua vida em sua plenitude. Zaqueu, você só queria me ver, Zaqueu, você pequeno demais. A multidão interrompia a sua visão, mas tem uma coisa, Zaqueu, você fez o que ninguém fez no meio da multidão. Você subiu na figueira brava, você se esforçou mais do que outros para me ver, ainda que com todas as suas deficiências, dificuldades, vulnerabilidades, ainda Zaqueu não me conhecendo em plenitude, mas havia um desejo muito maior do que o desejo da multidão. A gente não vai ouvir falar de mais ninguém que subiu numa árvore para ver Jesus, mas Zaqueu subiu. Ele poderia dizer: mas não, ele insistiu. E a palavra do Senhor para você nesta noite é que Jesus está vendo a tua perseverança. A palavra de Deus nesta noite é que Jesus vai te curar a tua alma, curar o teu interior. Ele vai tratar das áreas onde ninguém chegou. Aleluia! Ele vai visitar o âmago da tua alma. Ele vai te dar autoestima para você se comportar como vitorioso, como filho de Deus, como vencedor. Ele vai, junto com você, lhe promover diante da multidão. Eita glória! A multidão que desprezava teve que ver Jesus ir para a casa de Zaqueu. A multidão que não aceitava teve que ver Jesus ir para a casa de Zaqueu. A multidão que desprezava, a multidão que esquecia, a multidão que apontava, a multidão que presumia, que julgava, teve que ver Jesus parar o trajeto para olhar para cima e dizer para Zaqueu, que estava pela primeira vez olhando de cima para baixo: porque agora eu
Labarão comando neguete, labarão cano camando guesse. Sabe o que Jeová está dizendo? Vem para tua casa, oh glória. Esta noite Jeová está entrando dentro da tua casa. Eu não sei onde você mora, não sei onde você reside, eu não sei onde você está, mas o Senhor diz assim: me convém, eu quero. É participante da minha história, faz parte do meu contexto, é permitido por mim, eu me permito entrar na tua casa. Pode ser, Senhor, mas os meus móveis são pequenos. Senhor, mas a minha cadeira é pequena. Senhor, mas a minha cama não te cabe. Senhor, mas a mesa não é apropriada para um homem da tua estatura. Mas o Senhor queria dizer a Zaqueu: Zaqueu, o que me importa não é o teu tamanho, o que me importa não é se tu é cobrador de imposto ou não é cobrador de imposto, como é que tu ganha esses impostos, o que tu faz. O que me importa é entrar dentro da tua casa para mudar a tua história, mudar a tua vida, entrar com salvação, libertação e te dar um nome diferenciado, um nome que corresponde ao teu nome, para que a partir de agora tu seja justo, Zaqueu, para que a partir de agora tu seja íntegro, Zaqueu, para que a partir de agora, Zaqueu, mesmo que tu olhes, porque eu não vou aumentar a tua estatura, mesmo que tu olhe de baixo para cima, mas em teu interior você não vai se sentir mais o pequeno. No seu interior você não vai se sentir o excluído. No seu Zaqueu, você vai se sentir pertencente, como um filho de Deus, como um filho de príncipe, como filha de príncipe. Você vai se sentir princesa, príncipe no meu reino, Zaqueu. Olha, Zaqueu, desce depressa, não demora não, porque eu tenho pressa. Engraçado, eu falando para vocês aqui, diz a palavra que Zaqueu correu adiante, porque ele sabia que Jesus ia passar por um trajeto, ia passar por uma rota. E Zaqueu fez primeiro. Oh glória, faz o teu primeiro, faz a tua parte, que Jeová fará dele na tua vida. Ele correu. Quando a gente fala de corrida, a gente tá falando de pressa. Zaqueu teve pressa para ver Jesus. Zaqueu teve pressa para ir ao encontro de Jesus. Zaqueu teve pressa para ver algo novo de Jesus. Engraçado, quando Jesus olha para ele, Jesus também teve pressa. Oh glória! Jesus disse assim: depressa, desce dessa árvore, porque me convém entrar em tua casa. Demi coma lago manorigetere me coma noraçal e quendoré. O Senhor está bradando, meu coração está dizendo assim: eu tenho velocidade para mudar rumos, histórias e olhares numa nova perspectiva. Eu tenho pressa de entrar dentro da tua casa, de quebrar os grilhões, os cadeados. Eu tenho pressa de me comandar largue, piquel e tofla, derega, surga. Talvez você nem esteja esperando. Zaqueu não esperava nada, mas é quando a gente não espera que Jesus chega. É quando a gente só está fazendo a nossa parte porque quer estar perto de Jesus, que Jesus diz assim: eu vou fazer a minha parte para com a tua vida. Zaqueu não esperava. Zaqueu estava ali somente para ver. Oh, maná, que menor. Mas o Senhor diz assim para mim e para ti: eu não quero ver você só vendo. Eu quero que você me veja e que você desfrute das transformações que eu vou fazer na tua vida. Eu quero que você me veja
e que você veja o que eu sou capaz de fazer, oh glória, que você veja como eu sou capaz de entrar dentro do contexto da tua história, virar ponta cabeça e mudar tudo depressa. Tem crente aqui que entrou, está correndo uma corrida frenética. Eu quero é ver Jesus, eu quero é ver Jesus, eu quero alcançar Jesus, eu quero chegar perto de Jesus, eu quero Jesus, eu quero ouvir Jesus, porque Jesus fez ali, fez acolá. Quem é esse Jesus? E o Senhor está dizendo assim, na mesma velocidade que tu estás querendo ver o meu agir, depressa eu quero entrar na tua vida, na tua história, para mudar todo o rumo, oh glória. E eu vou voltar, porque Jeová está mandando eu voltar aqui para encerrar. Eu quero te dizer a primeira palavra, glória a Deus, que sempre olhou de baixo para cima, se prepare para olhar de cima para baixo. Alabara nova, alabara somenergueu e teregá. Os humilhados serão exaltados. Se prepare para uma exaltação. Deus, o tempo da humilhação acaba hoje, assim diz o Senhor para alguém. E o Senhor diz assim: prepare-se para olhar diferente, sobre uma nova perspectiva. O Senhor que te conhece, que sabe todas as tuas fragilidades, quando muitas vezes tu diz assim: Senhor, essas lágrimas, essa dor que eu sinto, esse desprezo, esta calúnia, a lava na marga, esses apontamentos, o Senhor diz assim: meu querido, eu me tornei homem como você, eu sei o que é ser excluído, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser vendido, eu sei o que as pessoas desacreditarem, eu sei o que as pessoas negarem, eu sei o que é sentir dor, desespero, medo, eu sei, mas eu quero dizer para você, pastores, pastoras, irmãos, missionários, minha mãe, Deus, Ele não está parte do teu sofrimento, mas Ele está por inteiro entendendo a tua dor, o teu sofrimento. E Ele diz assim para você: eu tenho pressa para fazer uma coisa nova. Você tem pressa para me ver e eu tenho pressa para fazer. Você tem pressa para me ver e eu tenho pressa. Sonhos lá de Camidol Valabarahawi. Alguém diz 2020 foi um ano perdido. Lebereque me coma soe. Mas para quem tem o Deus que nós temos, não há nada perdido que não seja encontrado, que não seja achado. Não há tempo perdido, porque de um dia para a noite, de uma tarde para a noite, de uma manhã para a tarde, na viração, Jesus pode mudar o teu choro em cântico. Primeiro, se prepare para olhar numa perspectiva diferenciada. Jesus olha para ti diferente dos homens. Jesus faz questão de olhar de baixo para cima. Porque tudo de Jesus é no mistério de cima, é na plataforma de cima. Quem está embaixo Ele leva para cima, e muitas vezes quem está em cima Ele diz assim: desce, porque tem que descer para poder receber. Que coisa tremenda, como eu sinto a glória de Deus. Se você sente a glória de Deus, diga assim: eu estou sentindo a glória de Deus, eu estou sentindo o olhar de Jesus. Sou de
de inclusão. O olhar de Jesus não foi de acepção, jamais. Jesus não faz acepção de homem, de mulher. Jesus não faz acepção dos homens. Jesus não faz acepção. A acepção não vem dele. Jesus reprova algumas atitudes, mas acepção de pessoas jamais o Senhor fará. O amor dele é para todos. Agora muitos não querem viver este amor. Se permita viver o amor de Jesus. O olhar dele não foi um olhar de reprovação, mas foi um olhar do Salvador. O olhar dele foi um olhar de tratamento interior, de alma, de aumentar a estima de Zaqueu, de lhe trazer a salvação, de tirar todos aqueles fardos de preconceito que Zaqueu viveu por profissão, por tamanho, por escolhas, enfim. O olhar de Deus foi para mudar tudo aquilo ali, e com um só olhar, tudo, o olhar de Zaqueu para Jesus e o olhar de Jesus para Zaqueu mudou as perspectivas. Oh, glória! Nesta noite Jesus parou, missionária, parou onde? Parou aqui no meu quarto, parou aí na tua sala, parou aí no teu quarto. Ao lado da tua cama, Jeová parou. E o Senhor está dizendo aí para ti que estás na tua sala: eu, Senhor, nesta noite vou mudar a perspectiva do teu olhar. Tu vai ter uma visão diferente, e com esta visão virá a mudança. Agora tem uma coisa, eu vou encerrar agora. Jeová tem pressa. Eita glória! E correndo, Zaqueu adiante, na frente, ficou ali. E Jesus, quando chegou, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus tem pressa. Alguém está achando que vai permanecer assim por muito tempo, só que Jesus tem pressa. Alguém está pensando que vai ficar do jeito que está por muito tempo, só que Jesus tem pressa. Alguém está com atitudes que acha que vai permanecer a vida toda com a mesma atitude. Eu dizer assim: eu tenho pressa em fazer uma mudança. Aleluia! Oh, glória! A pressa que você tem em me ver, eu tenho pressa em entrar, em fazer, em realizar. Você só quer ver, mas eu quero realizar. Oh, glória! Você só quer saber quem é Jesus, mas eu quero te mostrar quem eu sou. E eu quero ter uma intimidade contigo. Eu quero criar um relacionamento contigo e com os teus. Então eu vou entrar na tua casa. Eu vou me fazer presente na tua casa. Eu vou mudar a tua casa. Alaba Chomanaia. Deus abençoe. Eu vou salvar essa live, porque quem chegou agora escuta depois. Obrigada. Recebe esta palavra. Guarda no teu coração. Espírito Santo, eu te entrego todas as vidas que aqui entraram para ouvir esta live. Que esta palavra, Deus, possa, Deus, por muitos dias ou por toda a vida, estar arraigado nos corações. Em nome de Jesus.